É comum um ser humano culpar o próximo, o destino ou até Deus pelos seus infortúnios. Dificilmente nos reconhecemos como responsáveis pelos nossos sofrimentos. Outros creem fielmente que são vítimas de um espírito obsessor. Com os avanços da ciência, fica cada vez mais difícil colocar a culpa em terceiros. Esse é um estudo científico em base espiritual. Vamos entender juntos como funciona uma autoobsessão, a obsessão de terceiros e a obsessão sobrenatural, obsessão de pessoas falecidas. Na física, o estudo dos elétrons revelou que o observador do experimento pode interferir no resultado, fazendo com que elétrons, ao serem disparados, ora se comportem como ondas e outras vezes como uma partícula, ou seja, o simples fato de olhar pode alterar o produto final. Quando dois elétrons são entrelaçados energeticamente e disparados em polos opostos, no momento em que um é estimulado, o outro responde instantaneamente. Temos assim uma interferência não local. Mas vamos entender melhor. Alguns meditadores, quando colocados em meditação conjunta e monitorados por receptores de estímulos cerebrais, demonstraram mudanças nas ondas cerebrais no mesmo instante em que apenas um deles foi estimulado por uma luz, indicando que esta interferência não local pode estar presente entre as pessoas entrelaçadas para o mesmo fim ou o mesmo pensamento. Então o pensamento pode ser uma energia de interferência não local de um terceiro. Esses fatos, juntamente com vários outros experimentos científicos, têm trazido à tona um novo conceito, o da não localidade, ou consciência não local, um ensaio da ciência em direção à confirmação da existência do espírito. A ciência ainda não tem explicações concretas para esses acontecimentos, mas já se especula que o pensamento possa ser uma energia atuante no meio. O mais interessante é que em 1958, na primeira publicação do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que já nos dava explicações sobre esses fenômenos estudados atualmente, ao descrever a energia do pensamento, onde já estava abrindo um enorme campo de estudo. Juntando as orientações deste livro com as dos livros Libertação e Mecanismos da Mediunidade, ambos do mesmo autor espiritual, possamos observar que não precisamos de ajuda para nos prejudicarmos. Nós nos esquecemos das palavras de Jesus, registradas em Mateus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Unindo o aspecto espiritual ao científico, temos o pensamento como uma energia que pode atuar sobre a matéria, seja mental ou etérea, devido à plasticidade de ambas. Poderão ser moldadas de acordo com o padrão ou a característica de cada energia atuante. Dessa forma, de acordo com a intensidade e densidade dos nossos pensamentos, poderemos moldar essas matérias, a ponto de tornarem-se visíveis ao espírito e aos videntes, o que André Luiz denomina de formas-pensamento em suas obras. Caso nossos pensamentos sejam de características muito inferior, como ira, rancor, ódio, avareza, vaidade, orgulho, apegos excessivos e tantos outros, moldaremos nossa matéria mental e a etérea, que nos circunda, com as energias de baixa vibração e alta densidade. Com a perpetuação desse processo, cristalizamos ao nosso redor esses pensamentos, que por força do hábito, gradativamente se tornam uma realidade para nós. Assim, deixamos de perceber a real verdade, para apenas enxergarmos a verdade que queremos. Passamos a acreditar que estamos certos e todo mundo está errado. Então, nos fixamos em uma forma-pensamento, que por mecanismo de retroalimentação ou feedback,
alimenta ainda mais os pensamentos que nos colocaram nessa posição. Entramos em um ciclo do qual é muito difícil sair. Seria esse o motivo de Jesus ter dito aos seus discípulos: vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem? Ficamos encapsulados nessa energia criada por nós, cristalizados em nossa própria forma, pensamento. Como na natureza a lei da afinidade é um fato, passamos a nos conectar com energias afins, semelhantes à que emitimos. Isso porque estamos mergulhados em um consciente coletivo, em que cada um de nós emite suas energias mentais, projetando-as na matéria etérea que nos circunda. Assim, atraímos o que emitimos, um verdadeiro sinergismo. Como nossa matéria física também é plástica, ou seja, ajusta-se de acordo com as energias atuantes, passará com o tempo a sentir as influências da nossa própria egrégora, assim como daqueles que atraímos por afinidade. Como resultado final, teremos sensações ruins, desagradáveis, mal-estar e, sem encontrarmos uma causa palpável, passaremos a culpar o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Lembre-se de que o corpo físico nada mais é do que um amontoado de átomos que formam moléculas, as quais, por sua vez, constituem os tecidos e os órgãos, sendo os elétrons estruturas integrantes dos átomos e que mudam constantemente o seu padrão vibratório, de acordo com as energias atuantes. Quando descarregamos nossos pensamentos em negatividades, passamos a interferir no padrão vibratório da nossa própria estrutura atômica. Como resultado, surgem ansiedades, depressão e doenças. Fazemos, portanto, uma autointerferência não local, ou seja, não precisamos de um obsessor. Nós já nos bastamos.